Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês me enviaram lá no meu Instagram. Então, se você também não tá entendendo nada porque eu tô assim toda colorida com essa maquiagem super forte, é porque você não me segue lá no Instagram também. Então, se você ainda não me segue por lá, me siga, que é @tamirismuniz com 2E. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com todo mundo, porque tem vídeo novo toda semana. Gente, antes de começar a responder as perguntas, eu vou explicar que vai estar um pouquinho misturado, tá? Não tem um assunto específico, mas é claro, a maioria das perguntas são sobre o militarismo porque é o que vocês mais têm curiosidade. Eu vou começar com a pergunta da Fê Dini, que ela me perguntou se eu me arrependo de ter cursado o magistério. Se você não sabe, eu fiz o ensino médio, né, pra formação de professor, inclusive a Fê, ela estudou nessa escola que eu estudei, por isso que ela tá perguntando. E eu não me arrependo não, porque assim, eu confesso que quando passei pelo ensino fundamental, né, eu não queria fazer formação de professor, porque eu não queria ser professora. Só que a minha mãe, né, ela queria que eu tivesse pelo menos uma opção. Se, por exemplo, eu não conseguisse fazer o que eu queria, pelo menos eu ia poder trabalhar como professora, então não ia ficar desempregada nem nada. Então, por isso que ela me colocou na escola de formação de professor. Não me arrependo não, que lá também eu aprendi muita coisa, inclusive coisas que eu pude aproveitar depois no militarismo. Agora eu vou ler a pergunta da Paola Costa. Ela perguntou se eu gosto de morar aqui no sul ou eu gostaria de me mudar, né, pra outro lugar que tivesse praia. Gente, eu sou carioca, mas eu não sou assim... Eu gosto de praia, mas eu não sou aquela fã de praia, de calor. Eu gosto de praia, mas quando não está muito quente, porque eu não gosto de calor. Eu sou do frio, eu gosto de frio. Então eu gosto de morar aqui no sul. Eu não gostaria de me mudar pra um lugar que tivesse praia. E também aqui no sul, né, apesar de ser frio, tem praias próximas. Então tem praia sim que inclusive dá pra ir de carro. A Ruama_Y16 perguntou se meu cabelo mofou na EA, porque ela tem medo que o cabelo dela possa mofar por conta de ter que prender molhado. E gente, o que eu fazia? Eu só lavava o meu cabelo final de semana, porque eu sabia que final de semana eu ia ter tempo de deixar o meu cabelo secar pra depois eu prender ele. E como eu fazia pra não mofar? Como ele já estava seco, eu borrifava a água só que no início, sabe? Eu evitava molhar a parte que ficava presa com a xuxinha. Eu fiz isso e funcionou, gente. Meu cabelo não mofou, não. A Maria_Clara31 perguntou se pode comer guloseimas na IA. Gente, na minha época não podia levar guloseimas, né, doce, no início da quarentena. Então, quando a gente chegava na escola, né, se apresentava lá, na quarentena a gente não podia comer doce. Mas depois que acabava a quarentena, a gente podia comer o que a gente quisesse. Então pode sim, se não estiver na quarentena, comer doces e guloseimas. A Gabi Neto C, eu acho que é assim, não sei. Ela perguntou qual é a matéria que eu senti mais dificuldade para aprender. Gente, o meu ensino fundamental e o meu ensino médio não foram muito bons, né? Eu sempre estudei em escola pública e, infelizmente, né, o ensino da escola pública não é um dos melhores. Então, tinha muita dificuldade no início, né, em português. A Roberta Camila C perguntou qual foi a parte mais difícil para chegar onde eu cheguei, né, para ser militar. Então, gente, com certeza absoluta, a parte mais difícil é a parte dos estudos, gente. É muita sofrência, muita sofrência, gente. Com certeza essa parte que vocês estão é a pior. O Vitor Medeiros Oficial perguntou se eu tô ansiosa pra mudar de divisa. Gente, eu sou recém-formada, né? Então eu nem penso nisso. Não tô ansiosa, não. A Raira0017, eu acho que é assim que se fala, perguntou: quando a gente tá na escola, é permitido fazer tatuagem? Sim, gente, é permitido fazer tatuagem. Inclusive, essa tatuagem aqui que eu fiz na escola durante a formação. Ali, quando eu tava prestes a me formar, eu fui lá e fiz essa tatuagem. Então pode, gente. Hoje em dia não tem restrição nenhuma referente a tatuagem. E se você quiser fazer estando lá na formação, você pode. A Bia Vitória perguntou se eu trabalho todos os dias. Gente, agora, né, por conta do coronavírus, eu não tô trabalhando todos os dias. Eu tô trabalhando dia sim, dia não. Só em
em um turno, então ou no turno da tarde ou no turno da manhã. Mas quando o expediente estava normal, né, trabalhava de 9 às 5. Mas na Força Aérea também você pode trabalhar de 8 às 4, depende da unidade, tá? A Mal.lu perguntou como ter tanta disposição para estudar e como monta um cronograma de estudos. Gente, já tem um vídeo aqui que eu dei dicas de estudos baseado no que eu fiz, que eu dou algumas dicas sobre estudos, né, claro, e também falo sobre o cronograma de estudos. E para ter disposição para estudar, gente, não tem fórmula mágica, é difícil, é muito difícil ter disposição para estudar, mas é tudo questão de costume. É claro que você não vai amar estudar se você não gosta, mas você consegue acostumar a ter essa rotina de estudos, entendeu? Então, no início vai ser difícil você ir aumentando sua carga horária de estudos, mas conforme o tempo vai passando, né, você vai tentando se superar, você começa a ter um pouquinho mais de disposição e acaba percebendo algumas coisas ou tendo alguns métodos, né, que acaba te ajudando a ter um pouquinho mais de disposição para estudar. A Natalia VM perguntou se a minha faculdade antes da pandemia era presencial ou EAD. A minha faculdade sempre foi EAD, gente. Eu não gosto de sala de aula, nunca gostei. Então não impactou nada pra mim, né, essa questão da pandemia. A Keila Guerra perguntou se eu me sinto uma pessoa realizada ou ainda falta algo ou alguma coisa. Então, gente, assim, profissionalmente eu me sinto uma pessoa realizada, né, porque eu lutei muito pra conseguir exercer essa minha profissão, mas eu acho assim, que pra tudo a gente não pode se acomodar. Então é claro que eu estou feliz com o que eu conquistei, mas eu quero mais pra minha vida. Então profissionalmente eu tô realizada, mas eu tenho outros planos pro futuro. A Natalia VM perguntou de novo uma pergunta bem interessante, que eu sei que algumas de vocês, né, principalmente as meninas, devem ter. Ela falou: desculpa perguntar, mas como as meninas fazem pra fazer a depilação sendo que é tudo aberto? Gente, faz na frente dos outros mesmo. É assim. Eu sou uma pessoa mais tímida, né? Então, tanto pra tomar banho quanto pra fazer outras coisas, eu procurava o cantinho, sabe? O box. Sempre tinha o box do cantinho. Então, eu ia pra esse box do cantinho. Quando não tinha ninguém lá, eu aproveitava pra me depilar. Mas se você for uma pessoa mais desencanada, é na frente dos outros mesmo. A Barros.fa perguntou como veio essa ideia de ser militar. E por que da FAB? Manda beijos. Um beijo, Barros. Então, gente, a ideia de ser militar foi muito por indução da minha mãe. Minha mãe sempre comentou essa questão que ela achava muito bonito e eu comecei a despertar um interesse. Então, quando eu tava ali pra me formar no ensino médio, inclusive tem um vídeo aqui onde eu conto a minha história. Tem um vídeo com os meus pais que tá super legal, que eu mostro a reação da minha mãe quando eu contei que eu tinha passado na aeronáutica. Tá muito engraçado, se vocês não viram, corre lá. Por que não do exército ou da marinha? É uma questão assim, meio ridícula, mas é porque quando a gente fala pra alguém sobre o exército, sobre a marinha, não causa tanto impacto. Eu não sei, às vezes é visto como concursos mais fáceis. E quando eu falava da aeronáutica, as pessoas olhavam pra mim como se eu estivesse sonhando com uma coisa impossível. Parecia que era um concurso muito difícil, que era impossível passar, tipo, tadinha dela. Então eu sempre almejei muito a Força Aérea por essa questão de parecer algo inalcançável. É claro que teve outros motivos, né? Mas a Força Aérea, ela me encantou mais, entendeu? O Anthony_Carvalho perguntou se Sargento Sade em algum momento lida com tropas. Então, gente, essa questão de lidar com tropas, por exemplo, de soldado, né? É muito mais pra quem é da especialidade SGS, né? Que é infantaria. Mas é claro que existe SADs, né? Que trabalham no setor de instrução, que pode acabar tendo que dar algum tipo de instrução, mas normalmente quem dá a instrução é SGS, tá bom? A Kali.yy perguntou qual é o meu maior sonho atual. Atualmente eu tô muito assim aproveitando, né? É lógico que eu quero colher todos os frutos do que eu lutei pra conquistar. Eu quero aproveitar muito, conhecer lugares. Então eu quero realizar esses sonhos que o meu sonho anterior me proporcionou agora, mas eu também quero, né? Como eu já falei, eu pretendo, né, evoluir, me aperfeiçoar. E também, né, gente, quando a gente vai chegando numa certa idade, eu acho que é tudo por etapas, né? A gente acaba amadurecendo muito essa questão de ter independência, de ter a nossa casa. A gente começa a refletir mais a questão de querer estar com alguém, ter a nossa família, ser feliz. Então a gente acaba
acaba focando muito nessas coisas também, sabe? Que a gente às vezes não pode ficar querendo só estudar, querer ganhar mais dinheiro, ficar focando só nisso e esquecer de ser feliz. Então, eu também tô focando muito nisso. Então, por enquanto, esse é o meu sonho atual, né? E eu vou encerrar as perguntas por aqui, tá? Se você mandou alguma pergunta, eu não respondi aqui, não fica triste, que depois eu posso fazer novamente esse estilo de vídeo aqui pra vocês. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu abro sempre caixinha de perguntas por lá. Se você quiser me perguntar alguma coisa, também pode deixar aqui nos comentários, pode deixar lá no Instagram, no direct, que eu respondo todo mundo, tá? Então não fica triste, que na próxima eu posso responder a sua pergunta, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!